Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Essa daqui é a revisão, tanto para a segunda chamada, quanto para a prova final da disciplina de Estatística aplicada às Ciências Sociais. Eu sou o professor Cláudio Correia de Oliveira Neto e vamos lá para a nossa revisão. Então, deixa eu colocar aqui para projetar para vocês, para apresentar. Então, durante esse semestre, a gente viu um conjunto de conhecimentos que vão nos ajudar a entender um pouco sobre a estatística e para que ela serve. Então, eu preparei aqui para vocês alguns mapas mentais que sintetizam o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, o primeiro mapa mental são os conceitos básicos da estatística. Então, o primeiro conceito básico é a própria estatística. O que é a estatística? A estatística é a coleção de métodos para planejar experimentos, obter e organizar dados, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e dele a gente poder tirar conclusões. Qual é a importância da estatística para o serviço social? Ele é importante porque são a partir desses dados que a gente constrói e avalia as políticas públicas de forma mais eficiente. Sem os dados estatísticos, nós não teríamos como dimensionar quantas pessoas nós vamos atender, quais são as prioridades no atendimento, o que a gente vai... se a política pública que a gente apoia, se ela está de fato transformando a vida das pessoas ou não. Tudo isso quem vai nos dar é justamente a estatística. É ela que vai coletar esses dados e vai nos fornecer para que a gente possa tomar as melhores decisões técnicas. Ok? E a estatística ela é dividida em dois ramos. Nós temos a estatística descritiva e nós temos a inferencial. A descritiva é aquela que apenas vai apresentar os dados. Ela apenas mostra os dados para você, simplesmente. A inferencial, aí já tira o nome inferência, ou seja, ela tenta tirar conclusões. A partir dos seus dados, ela vai tentar criar conclusões e elaborar propostas. Então, por exemplo, uma pesquisa eleitoral é uma pesquisa estatística, porque ela está coletando, organizando dados e informações sobre a campanha eleitoral. Mas o objetivo desta pesquisa estatística é o objetivo de descobrir, ou seja, chegar a uma conclusão de quem vai ganhar a eleição. Logo, se ela tenta concluir alguma coisa, se ela tenta prever, se ela tenta construir uma proposta, ela é da estatística inferencial. Mas se ela apenas apresenta os dados, ela é descritiva. E quais são os tipos das estatísticas descritivas? Então, na estatística descritiva, a gente tem dois grandes tipos. A gente tem o censo e a gente tem a amostragem. O que é o censo? O censo é quando eu vou contar toda a população. E aqui a população é entendida como todos os elementos da minha pesquisa. Então, no censo, eu vou contar cada um dos meus elementos. Sejam esses elementos pessoas, sejam esses elementos coisas. Então, o censo ele vai contar tudo, toda a população. A amostragem, não. A amostragem, a gente vai utilizar um recorte proporcional à minha população e, a partir disso, eu vou fazer a minha pesquisa. O censo, ele é feito quando você tem muito dinheiro, muito recurso e muitas pessoas, porque aí você consegue fazer a contabilização inteira. A amostragem é quando você tem pouco dinheiro, pouco financiamento. Então, você vai e apenas investiga uma pequena parcela daquela população. Mas essa parcela selecionada, ela tem a mesma proporção da população. Então, por exemplo, se a minha população geral é formada, na sua maioria, por mulheres negras, então a minha amostra também tem que seguir o mesmo padrão. A minha amostra precisa ser composta da maioria de mulheres negras, certo? Então, eu só consigo selecionar a minha amostra se eu sei como é a minha população. E aí, eu faço um recorte dessa população com as mesmas características dela para que eu possa ter uma confiabilidade na amostra. Ok? E qual é a metodologia que é utilizada
dentro da estatística? Na estatística, a gente segue os seguintes passos. A gente faz a pergunta de pesquisa, ou seja, o que a gente quer descobrir com aquela pesquisa. Essa pergunta de pesquisa é sempre quantificável, então sempre vou saber a quantidade que aquilo vai significar para mim. Depois eu faço a coleta de dados, né? Eu pego as informações que estão ali coletadas. E, por último, eu faço a análise desses dados. Eu tento entender os resultados dali. Essa é a metodologia da pesquisa estatística, que é diferente da metodologia da pesquisa científica. Na metodologia da pesquisa científica, o que se acrescenta é que a metodologia científica ela está tentando construir conclusões, construir padrões, enquanto que a estatística está apenas querendo mostrar o dado sem chegar a conclusões, né? Então, o método estatístico ele é baseado na pergunta de pesquisa, na coleta de dados em campo e na sua análise, enquanto que a metodologia científica ela também está preocupada, depois da análise, de ter uma conclusão, de ter uma proposta, ok? Como é que se apresentam os dados? Os dados da pesquisa estatística eles podem se apresentar de duas maneiras. Ou eles são tabulares, ou seja, em formato de tabela. Você usa a tabela quando você quer detalhar esses dados, e principalmente quando você quer detalhar esses dados para alguém que é superior a você, o seu chefe, né? E que precisa relacionar e ter informação completa daqueles dados. Já se for para o público em geral, você vai utilizar as representações gráficas, ou seja, imagens que vão ajudar você e o seu público a entender aqueles dados estatísticos, certo? Lembrando que uma coisa não exclui a outra. Você tem trabalhos em que você apresenta o resultado final tanto em tabelas quanto em gráficos, certo? Então, na representação gráfica, ou seja, quando você vai apresentar os resultados da sua pesquisa em forma de gráfico, a gente tem alguns tipos. O primeiro tipo é o gráfico de barra. Quando é que eu uso o gráfico de barra, professor Cláudio? Você usa o gráfico de barra quando você quer comparar duas grandezas de variáveis qualitativas ou quantitativas. A outra forma de você apresentar esse resultado é por meio do gráfico de setor, que a gente chama de gráfico pizza. O gráfico pizza, a gente só utiliza ele quando a gente tem um número baixo de classes ou variáveis, que dá para todo mundo ver e perceber as informações de primeira. Então, recomenda-se que se até tiver 5 itens, né, a serem observados, você vai no gráfico pizza. Se não, você utilize outra maneira de gráfico, porque quanto mais variáveis aparecer naquele gráfico pizza, mais difícil vai ficar a sua leitura, certo? O outro gráfico é o gráfico de linha. Ele serve para representar mudanças ao longo do tempo. Sempre que precisar fazer uma linha do tempo, uma evolução histórica de alguma coisa, aí você utiliza o gráfico de linha. Quando você quer estudar duas variáveis diferentes no mesmo projeto, aí você utiliza o gráfico de dispersão bidimensional, ok? E aí tem alguns conceitos que a gente precisa entender. Um dos conceitos que a gente precisa entender é o conceito de variável. O que é uma variável? A variável é o conjunto de dados que você está coletando, certo? Essas são as suas variáveis. E existem dois tipos de variáveis. Existem os dados que você está coletando, que vão vir apenas em forma de palavras, que é o qualitativo, e tem aquelas que vão vir apenas em forma de números, que são as quantitativas. Uma pesquisa eleitoral, como eu estava falando para vocês, ela é uma variável qualitativa, porque as pessoas não respondem com números, as pessoas respondem ela com palavras. Enquanto que, por exemplo, identidade é uma variável quantitativa, porque você só responde a sua identidade com números, certo? Então, quando a resposta para a sua pergunta estatística ela for em forma de palavras, qualitativa. Se a resposta for em forma de números, é quantitativa, ok? E as variáveis têm duas formas de a gente organizar elas. Ou a gente organiza ela em rol, ou a gente organiza ela em frequência. Quando é que a gente organiza ela em rol, Cláudio? Quando os dados da minha pesquisa, eles são pequenas quantidades e
outra coisa importante, a gente só tem essa forma de organização em rol e em frequência quando as variáveis são variáveis quantitativas, certo? Então, em rol, como é que a gente organiza o rol? A gente faz quando são pequenas quantidades de dados, 10, 20 dados, e a gente abre esses colchetes, né? A gente abre os colchetes, e dentro dos colchetes a gente coloca os dados que a gente recebeu em forma ou crescente, ou seja, do menor para o maior, ou em forma decrescente, do menor para o maior. O importante é que o rol sempre esteja organizado. Por que que o rol tem que estar organizado? Porque ele é a maneira que eu vou utilizar para encontrar o meu dado com mais facilidade. Outra forma que a gente utiliza, além do rol, é a frequência. Só que a frequência ela é utilizada apenas quando a gente tem uma grande quantidade de dados e esses dados, essas informações, elas se repetem. Então, aí, para grandes quantidades que se repetem, a gente utiliza frequência, não utiliza mais rol. Ok? A frequência, ela pode ser ainda de dois tipos. Ela pode ser absoluta, quando você registra o número de vezes que aconteceu, ou relativa, quando você mostra apenas a porcentagem do que aconteceu, ok? E há alguns cálculos que a gente precisa aprender a fazer. O primeiro cálculo que a gente precisa aprender a fazer é o cálculo de amplitude. O que é amplitude? Toda vez que pedir para você amplitude de alguma coisa, é o maior valor menos o menor valor, certo? Você subtrai do maior valor o menor valor. Então, por exemplo, se eu quero a amplitude de uma variável, eu pego o maior número dessa variável e subtraio o menor número dela, ok? Moda. Moda é o número que mais repetir, ou na frequência ou no rol. Mediana é a localização do número do meio, né? Então, a mediana, como é que eu faço? Eu organizo as minhas informações, como eu faço no rol, né? Eu organizo as minhas informações ou em forma crescente ou em forma decrescente. Se for ímpar, vai ser sempre o que estiver no meio. E se for par, você vai, de novo, procurar uma divisão do número, da quantidade de elementos. Então, por exemplo, eu tenho 10 elementos. Aí eu penso, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, a minha mediana vai estar entre o quinto elemento do meu rol ou da minha frequência e o sexto elemento do meu rol e da minha frequência. Então, eu vou e somo os dois e divido por 2. Apenas quando os números, quando a quantidade de elementos for par. Se a quantidade de elementos for ímpar, você apenas localiza o número do meio, ok? E a outra coisa que a gente tem que aprender a fazer é a média. A média, você vai somar todos os valores que foram dados e divide pelo número de elementos. Então, por exemplo, vamos dizer que os números que são me dados foram os números 10 e 24. Aí, o que eu vou fazer para descobrir a média? Eu somo 10 mais 24 e divido. Quantos elementos são? 2, que é o 10 e 24. Então, eu somo 10 e 24 e dou 34. 34 dividido por 2 vai dar 34 dividido por 2 vai dar 17, ok? E assim a gente faz esse cálculo sempre. Vamos agora aqui para algumas questões. Então, aqui está perguntando, olha, frequência e rol são maneiras de organizar dados estatísticos de uma pesquisa. Verdade. Elas se distinguem, pois, elas se diferenciam. A diferença da frequência para o rol é que o rol é ordenado de maneira crescente. Poderia ser essa, mas a frequência também pode ser organizada de maneira crescente. E o rol pode ser ordenado tanto de crescente como decrescente. A frequência é ordenada de maneira crescente ou decrescente. Verdade, mas aí não há uma diferença entre frequência e rol. Aqui ele quer saber qual é a diferença. Isso de organizar de maneira crescente ou decrescente, ele é o que é comum, o que é igual nos dois, tanto em rol quanto em frequência. O rol é usado para ordenar grandes quantidades de dados. Não, é errado. O rol é utilizado para
pequenas quantidades de dados. Quem é que é utilizado para compilar grandes quantidades? Frequência, né? Então, aqui a alternativa correta é a alternativa D. Aqui na outra questão. Em uma pesquisa de opinião ao governo do estado do Rio Grande do Norte, os entrevistados foram perguntados sobre suas opções de voto ao executivo estadual. Os dados coletados dessa pergunta são tipificados como... E aí, olha, como é que eu vou responder a minha pergunta? Se a pergunta é, em que candidato você vai votar? Ah, então você vai dar um número ou você vai dar um nome? Você vai dar um nome. Ah, eu vou votar em fulaninho de tal. Se eu estou respondendo a pergunta estatística com uma palavra, então, obviamente, essa variável é uma variável qualitativa. Ok? Vamos para o próximo. Aqui está nos dando um quadro. Neste quadro, a gente tem o número de sapatos, de tamanhos de sapato. Então, a gente tem a primeira classe, né, que é a organização desses dados em uma sequência, né? Então, aqui temos uma sequência que vai do 35 ao 40, né, que é a primeira classe. A gente tem uma segunda classe que vai do 41 ao 50, ok? E aí a gente tem a frequência absoluta, ou seja, 20 sapatos apresentam números que vão do 35 ao 40, enquanto existem apenas 10 sapatos que apresentam um número de 41 a 50. Isso é a frequência absoluta, o número total de sapatos. A frequência relativa, ou seja, 10% de todos os sapatos da loja são de número de 35 a 40, enquanto que 5% dos sapatos da loja vão de 41 a 50. Então, o número inteiro é o absoluto e o número com porcentagem é a frequência relativa. E aqui está pedindo, calcule a amplitude da variável do número de sapatos e a amplitude da classe 2. Então, vamos lá. A amplitude da variável. Aí, o que faz a amplitude da variável? Eu pego o maior número dos meus dados coletados e subtraio do meu menor número de dados coletados. Aqui, o maior número é 50 e o menor número é 35. 50 menos 35, a amplitude da variável é 15. Amplitude de classe, eu faço a mesma coisa, só que ao invés de ser com os números todos, é só com a classe que está sendo solicitada. Aqui ele solicitou a classe 2. A classe 2 é justamente a que vai de 41 a 50. Então, o que eu faço? Eu pego 50 menos 41 é igual a 9. Então, a amplitude de classe da classe 2 é 9. Ok? Aí aqui, vem dizendo. Uma amostra constitui numa redução da população a dimensões menores sem perda das características essenciais. Examina-se, então, a amostra. Se essa amostra for bastante representativa, os resultados obtidos poderão ser generalizados para toda a população. As conclusões fundamentadas em uma amostra não serão exatamente as mesmas que você encontraria se estudasse toda a população em função da sua variabilidade. Essa citação aí está se referindo a quê? Veja, ele fala aqui em conclusões. Se ele está falando em conclusões, ele está falando em estatística inferencial. Ok? Próxima questão. Constitui a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país e em seus recortes territoriais internos, tendo como unidade de coleta a pessoa residente na data de referência em domicílio do território nacional. A citação acima se refere a... Ora, se ele já fala aqui que é a principal fonte de referência, que mede a condição de vida de toda a população em todos os municípios, então, obviamente, ele está falando aqui de censo, né? Que é aquele que mede tudo. Próxima questão. Leia o trecho a seguir. Visa acompanhar as flutuações trimestrais e a evolução no curto, médio e longo prazo
da força de trabalho e outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país. Então, aqui ele está falando de um evento, de uma pesquisa estatística, que acontece de 3 em 3 meses para fazer esse acompanhamento. Logo, ele está falando aqui, olha, se é uma pesquisa que pega pouca gente, né, trimestral, então ele está falando de PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua, né? Ou seja, o PNAD contínua, que é aquele que vai justamente mensurar esses dados trimestralmente. Então, é interessante a gente pensar, olha, o censo pega a população toda e é feito de 10 em 10 anos. O PNAD, né, ele pega apenas uma amostragem da população e ele pode ser feito trimestralmente, quando é o PNAD continua, ou quando é só o PNAD, ele é feito de 2 em 2 anos. Ok? Aí aqui algumas formas que as questões discursivas podem aparecer na sua prova. Então, ela pode aparecer como: disserte sobre a importância do censo 2022 para o trabalho do assistente social. E aí você vai falar sobre por que o censo é tão importante. Porque é a partir dele que a gente vai fazer a contagem da população, que a partir dessas informações a gente vai poder construir políticas públicas, avaliar se as políticas públicas da atualidade que estão em vigor estão funcionando ou não. 2. Disserte sobre a diferença entre censo e pesquisa nacional por amostragem domiciliar e sua importância para o trabalho do assistente social. Então, aqui a gente vai falar da diferença entre um e outro. O censo, ele acontece a cada 10 anos e pega toda a população. Enquanto que a pesquisa nacional por amostragem domiciliar, ela acontece de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 meses e pega apenas uma parte da população, apenas uma amostra. E ambas são importantes porque esses dados nos ajudam a tomar as melhores decisões dentro das políticas públicas. E a terceira é: disserte sobre a diferença entre a metodologia científica e a metodologia da estatística descritiva. E aí a gente sabe que a diferença entre elas é que a metodologia científica tem uma conclusão, enquanto que a metodologia da estatística descritiva, ela quer apenas mostrar o dado sem a necessidade de concluir alguma coisa ou de se construir alguma proposta a partir disso. Ok? Então, é isso. Qualquer dúvida ao longo da semana, podem me procurar, obviamente, de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 8 da noite, para tirar as dúvidas que vocês tiverem a respeito do conteúdo. Eu recomendo que todos vocês façam a lista de exercício com 50 questões que eu já disponibilizei na plataforma Teams para vocês e que os líderes de vocês disponibilizaram no grupo de WhatsApp, certo? Faça a lista de exercício para estudar. À medida que você for fazendo a lista de exercício e for aparecendo dúvidas, me procure, como eu falei, em horário comercial, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 8 da noite. Ok? E reassista quantas vezes quiser esta aula. Até a próxima e boa prova a todos vocês.